Está funcionando. Bom dia a todos, bem-vindos novamente ao Essentials Experience. Esse é o painel que a gente vai falar sobre marketing, o que a gente precisa saber antes de contratar os serviços para impulsionar ali nas redes sociais. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui presencial, principalmente você que está nos acompanhando online em todas as plataformas. Agradecemos também a todos os patrocinadores do evento. Sem vocês, esse evento não seria possível. Então, nosso muito obrigado. Eu sou a Rosilda Camargo, sou contadora associada da Essentials, sou CEO da Impreorg Contabilidade lá de Curitiba e especialista em finanças empresariais. E para subir o palco agora, eu convido meus amigos que vão palestrar aqui. Deixa eu só pegar o currículo deles. Convido ao palco para subir o Vinícius Gamarra. Ele é estrategista digital e especialista em gestão de tráfego pago. Hoje é um dos sócios fundadores da Dopamina Marketing, empresa que inovou ao criar um produto de performance digital unindo marketing e vendas. Bem-vindo, Vinícius. Convido para subir o palco também o Cristiano Silveiro, diretor da Silveiro.com, agência digital, especialista em marketing digital e gestão de tráfego pago em atuação há mais de 20 anos. Bem-vindo, Cris. E convido o nosso amigo Alex Mateus para subir ao palco. Ele que é empresário, especialista em venda e performance digital, CEO, sócio e head de vendas na Dopamina Marketing, empresa que inovou ao criar um produto de performance digital unindo marketing e vendas. Possui know-how em vendas, no varejo, startups e todos os segmentos que englobam. Bem-vindo, Vinícius. Agora eu vou deixar para vocês, o palco é de vocês. Certo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, como ela já falou, né, eu sou o Vini, sou o CEO da Dopamina Marketing. E é muito bacana estar aqui trocando essa ideia com vocês, o pessoal que está em casa também acompanhando a gente online. E acho que antes da gente entrar aqui nos pontos que a gente vai trazer referente a marketing, eu acho que é bem interessante falar de comunicação, né? Porque a comunicação ela é algo tão poderoso que você pode falar de forma um eu te amo para alguém, como você pode, através da comunicação, iniciar uma guerra. Eu acho que esse é um viés muito importante de a gente entender antes de começar a falar de marketing. E uma coisa que a gente cuidou muito antes de vir aqui, antes de trazer esse conteúdo para vocês, é que a gente está no meio de muitos mercados. Eu acho que cada profissional sempre traz aí a sua linguagem, né? Tem o juridiquês, tem a própria linguagem do contador, e a gente não vai falar aqui no marketês, não vamos usar expressões em inglês, nós vamos falar o simples para que vocês consigam amanhã chegar na empresa de vocês e já tornar claro tudo que vocês podem usar e ter resultado, tá? Deixa eu perguntar, quem é aqui que está na sala que é contador? Opa, advogado. Temos também. Então, nosso público aqui, meninos contadores, vamos falar de marketing, então, para ajudar a gente. Vamos lá. Perfeito. Bom dia, pessoal. Então, como o Vini já fez uma introdução, nós preparamos um conteúdo totalmente fácil, de uma maneira que fique bem tranquilo, que todos entendam. Então, nós preparamos as 5 regras que vocês precisam saber antes de iniciar o impulsionamento nas redes sociais e trabalhar com esse marketing. Então, Vini, fala para nós, qual é a primeira regra que o pessoal precisa saber antes de fazer os primeiros conteúdos? Certo. Já que a maioria é contador, sabe qual que é a diferença dos contadores que estão aqui hoje para os contadores que estão fora desse evento? É que a partir de amanhã vocês vão ser os melhores, inclusive no digital, do que a galera que não está aqui, tá? Só para deixar alinhado. Uou! Tranquilo, a gente pode levantar. Todo marqueteiro toma gente, muito café. É bem informal nossa palestra, pode ir lá, conversar, o palco é de vocês. Tranquilo. Todo marqueteiro toma muito café, tá? Então, tipo, o café ele me deixa agitado e ansioso. Então, assim, ó, é coisa boa ter essa liberdade aqui do palco.
vou falar a primeira regra, e ela parece simples e óbvia, mas a galera não cumpre muito isso, tá? Se for ruim o conteúdo... Pode falar palavrão também, não? Pode. Tá. O palco é nosso, pode. Cara, olha só, o digital, ele expande, né, ele distribui, ele alcança mais pessoas. O que eu preciso falar para vocês como regra número 1, se o conteúdo de vocês for uma merda, vai dar merda, entendeu? No digital é assim. Cara, não é bom o conteúdo. Você mesmo sabe, o dono do negócio sempre sabe, né? Você está olhando a tua rede social, o teu site, o que está sendo produzido. Se não é bom, cara, não vai dar bom. Acho que essa regra é a principal. Eu sei que a gente ganhou uns bloquinhos ali, tem o bloco da nota do celular. Anota que quando chegar na quinta, vocês vão entender num contexto quanto isso é importante, tá? Essa é a primeira. Se for merda o conteúdo, vai dar merda. E agora o Alex vai para a segunda, só para vocês entenderem a linha, tá? Perfeito, Vini. Boa essa questão. E mesmo assim, se você conseguir formar um conteúdo que de fato ele é relevante, ele chama a atenção do público, você leva um conteúdo que você ensina também algumas dicas, alguns detalhes para esse público que está ali consumindo esse conteúdo que vocês forem fazendo, isso não vai adiantar se não for verdadeiro. Ou seja, se o conteúdo transmitir que ele é fake, se não for verdade, vai dar merda também. Ou seja, é muito naquela linha que hoje tem muitas pessoas fazendo conteúdo, tem diversos experts, e se você começar a seguir diversas pessoas, vai começar a ter dicas, ter conteúdos, posts, e a mais fácil das ações seria copiar esse conteúdo. Só que isso a maioria das pessoas fazem. Então, hoje, o digital ele expande o que é a rotina, o que é o offline. Então, toda a originalidade que cada um de vocês tem nos escritórios, nas empresas de vocês, é exatamente isso que precisa ir para o digital. É essa originalidade, é a verdade. Porque é muito perceptível hoje em uma rede social, se tiver alguém fazendo conteúdo que é o fake, que ele dá para perceber que ele foi simplesmente copiado de uma outra rede social. Uma das dicas que você pode fazer, sim, é analisar alguns conteúdos que estão sendo feitos, mas modelar a sua realidade. Ou seja, se você tem algum diferencial na sua rotina, a sua equipe faz alguma espécie de estratégia diferente, isso é muito legal levar para o digital, que mais pessoas saibam o que de fato acontece na rotina do seu escritório, da sua empresa. Então, é muito nessa linha. Se o conteúdo não for verdadeiro, vai dar ruim. Então, a gente sempre gosta de falar que mantenha a originalidade, porque exatamente o que acontece no dia a dia é o que vai expandir no digital, né? Eu acho que um ponto também, Alex, bem nessa regra que é bem importante da galera analisar, se fosse ter um personagem para você lá gerar o conteúdo da tua rede social, se isso fosse realmente a lógica, os atores da Globo, os atores de novela seriam os principais influenciadores do Brasil. Por que não são eles? Porque a galera se conecta com os influenciadores que transmitem mais a verdade. E a gente mesmo, como consumidor, do lado do telefone, as pessoas que a gente mais acompanha é o quanto mais a gente entende que aquilo que ela está postando, que ela está trazendo, é verdadeiro. E aí, já que eu já trouxe para cá, vamos para a terceira regra. Você tem um bom conteúdo, cuidou a primeira regra, você está sendo verdadeiro, você está entregando algo que realmente faz sentido, só que não é o público certo, está fazendo para a pessoa errada, e aí quando eu falo isso, aí a gente já começa a entrar em impulsionamentos, né? Por exemplo, boa parte das pessoas que estão online hoje, ou que estão aqui no evento presencial, não foi o acaso que trouxe contadores e advogados para esse evento. Foi de forma intencional, através já de impulsionamentos. E aí entra muito essa questão. Se a gente fizesse um conteúdo bom e que não fosse verdadeiro para um público que não fosse o público de interesse do evento, falando já com a pessoa, chamando ela já pelo gênero feminino. Isso é uma estratégia, porque você conecta mais com a mulher também. Assim como os homens podem fazer isso, sabe? Então, mas já é para gerar conexão com o público nesse caso. E aí, então, esse é o terceiro ponto. Fazer um conteúdo bom e verdadeiro, mas tem que ser para o público certo. Perfeito. Eu vou até dar uma contribuição, porque como a maioria do pessoal aqui é contador, quem está assistindo também, eu recentemente tive uma reunião justamente com o contador e a gente trocou muita ideia justamente de quem que ele estava querendo atingir nesse caso. Então, ele trouxe uma linha que ele gostaria de um público MEI, entrante no mercado, ou seja, poderiam ser pessoas mais jovens. Então, esse tipo de segmentação, de interesse, poderia ser muito mais direcionado para pessoas de 18 até 25 anos, 30 anos. Talvez o objetivo
desse cliente pudesse ser algum nicho específico. Ele até citou que tinha uma linha de mecânicas que ele viu que tinha um potencial que não tinham contadores atendendo esse nicho. Ou seja, ele pode fazer alguma linha de interesse mais que fosse envolvida com veículos, carros. Que tipo de interesses que a gente vai poder citar que faz sentido com o público que você quer trazer? Para quem que você quer vender? Para grandes empresários. Então você vai ter que botar lá pessoas que se interessem por iPhone, que tenham viagens para o exterior. É tudo nessa linha que ele é mais técnico, mas eu acredito que dê para entender. Pode, talvez, o amigo aqui, quem que seria um cliente que você gostaria de trazer? Talvez um nicho de uma empresa. Pode falar bem aberto você, meu amigão. Isso. Sim. Saúde. Peraí. Vamos deixar o povo participar também. Peraí. Obrigado. Viu? Eu sou o Wellington, sou de Goiânia. Estava até comentando com a colega aqui ao lado. Eu trabalho já com lixo, desde o escritório, desde o início. Tem 15 para 16 anos. E sempre tive vontade de alcançar esse público via mídias sociais. E sempre não consegui. Mau conhecimento, não sabe como fazer, buscar pessoas qualificadas. Eu já pensei em contratar uma pessoa para estar dentro do escritório para fazer isso, não consegui essa pessoa. Já pensei em contratar pessoas profissionais para fazer isso, consegui, mas porque é o seguinte, enquanto contador, o que eu entendo? É caro ou é barato? Onde eu chego nessa resposta? Me trouxe retorno? É barato. Não me trouxe retorno? Ficou muito caro. E eu só tive a última opção, muito caro, porque eu nunca tive retorno. Então, assim, eu tenho esse nicho, tenho a dificuldade que foram expostas aqui, e aí eu gostaria de ter algumas respostas para essas dificuldades e dúvidas, e de repente até uma ideia mágica por parte de vocês, para ajudar um público, que aí aqui eu me coloco como contador, mas eu entendo que a grande maioria está como eu estou. Perfeito. Eu acho que se existir uma pequena minoria, ela é pequena mesmo, que está com esse resultado legal nessas mídias sociais, nesse trabalho desenvolvido por vocês. Obrigado. Ok. Bacana. Eu fiquei com dúvida, agora acho que tu vira o palestrante, tá? Pode ser? Muito boa. Faz de conta que eu sou um médico, tá? Pois não. E para minha mãe, ela até gostaria que eu fosse, mas eu não fui. E eu também, viu? eu já tenho uma empresa há 5 anos, tá? Minha empresa tem 5 anos, eu sou médico há 5 anos. Certo. O que você acha que seria um grande motivo, e provavelmente se eu tenho 5 anos de empresa, eu já tenho meu contador, tá? Certo. Então, o que seria um grande motivo de eu trocar meu contador hoje? E, por exemplo, fechar contigo? Tá, são possibilidades diversas aí, né? Eu vou pelo básico e vou aumentando aqui o grau de raciocínio. Sim. Primeira coisa é o preço. Tá, fala algo bem forte que eu saia daqui e eu pego o teu contato agora. Sim. A primeira coisa que o pessoal logo pensa é em preço. Logo seguinte, ele vem aí com a qualidade do serviço. Me atende bem, sempre que eu precisei esteve aqui, não esteve. Mas, para mim, o Wellington vai um pouco além disso. E aí é onde eu tento trabalhar com os meus clientes. O sentimento de detectar coisas que ele precisa, mas que ele nem sabe te expressar. Ele não consegue porque ele não tem o conhecimento, ele não enxerga aquilo. Isso no mundo empresarial, de maneira geral, não só com os médicos, acontece. Então eu tento extrair isso aí, e a proximidade e a verdade. É isso aí. Perfeito. Por que eu fiz essa pergunta para ele? Porque às vezes as pessoas querem oferecer uma coisa que talvez todo contador já está oferecendo. Um bom atendimento, a gente sabe. Isso a gente fala um pouco que é quase que commodity de oferecer, sabe? Mas por que eu te fiz essa provocação? Porque eu tenho que escutar algo que eu não escutei praticamente de nenhum contador e que faça muito sentido para mim. Por exemplo, o nosso contador, por exemplo, ele sabia todas as dores que a gente ia ter para abrir a empresa. Então ele veio e falou tudo o que a gente precisava fazer, porque o risco seria muito grande ali 2, 3 anos. A gente foi lá e arrumou tudo o que a gente precisava arrumar. Só que depois que você já tem um contador e tu tem 5 anos de empresa, o que você tem que bater muito talvez seja no relacionamento. Que aí pode sim entrar a questão do atendimento. Mas o ponto é, o que tu vai... Cara, é muito difícil porque eu estou há 5 anos com o meu contador, ele já sabe tudo da empresa. Cara, o bloqueio para mim mudar de contador é muito maior do cara que está iniciando. Só que daqui a pouco é alguma mudança na legislação, algum fator que é bastante arriscado para os contadores, para o pessoal da saúde, no caso, que você tem que trazer como novidade para ele, que ele tem que pensar o quê? Tá, mas por que o meu contador não me falou isso hoje?
sabe? Ele tem que começar a questionar o contador dele para ele mudar, sabe? E aí o atendimento, toda a parte que não está boa, isso só vai ajudar, sabe? Porque hoje é muito difícil, as pessoas elas criam uma zona de conforto com o contador, com o advogado, e se você quer realmente ganhar mercado, e ganhar mercado é ganhar do teu colega contador ou outro cliente, tu tem que entender tipo, qual que é o viés mais forte que faz com que o cara mude rápido também, né? Então, acho que esse ponto, não sei se já consegue te dar algumas ideias, tá? Mas no final, a gente está no terceiro, no quarto passo. Aqui, no quinto passo, acho que vai te dar muito mais ideias ainda para todo mundo que está aqui, tá? Maravilha. E para fechar justamente a pergunta que eu fiz dessa terceira regra sobre impulsionamento, era assim, primeiro a gente tem que falar que o marketing é muito teste. A gente vai fazer muitos testes para cada vez acertar mais. Mas como que a gente encontraria médicos ou pessoas da área da saúde hoje? A gente pode listar pessoas que têm interesse em saúde, que elas já trabalham em hospitais, que elas talvez trabalhem em consultórios e clínicas médicas, pessoas que também, querendo ou não, eles têm um poder aquisitivo mais alto, eles também poderiam entrar na linha de, cara, eu quero mandar esse anúncio para pessoas que têm iPhone 12, por exemplo, e já viajaram para a Europa no mês passado. Então, e para fechar, a gente também já fez algumas campanhas para a área da saúde, e olha como a ferramenta em si ela é mágica, porque eu posso selecionar o CEP dos principais hospitais e mandar anúncios só para esses CEPs, ou seja, tudo isso é um mundo de possibilidades que quanto mais você vai estudando, vai aprendendo, é assim que a gente consegue cada vez mais achar o público nichado, seja ele qual for. E esse exemplo que a gente trouxe, ele é da área da saúde, que foi o caso do nosso amigo, mas ele vai casar para qualquer outro nicho. Você só precisa entender aonde que essa pessoa vai estar. O que será que ela se interessa? Se ela é uma pessoa de maior poder aquisitivo ou não. É muito nessa linha que eu quis trazer esses exemplos para vocês verem como o nicho, como o alvo que você vai querer, ele tem os interesses deles dentro do Facebook e do Google. Então, é mais essa questão de unir isso e começar a fazer, de fato, os impulsionamentos para trazer esses leads que você vai estar querendo fechar. Para te entrar na quarta regra, que é bastante importante, eu vou mostrar para eles uma situação prática, tá? O nosso contador tem um vídeo que a gente fez dele lá de 10 segundos, que ele fala, esses 3 erros básicos provavelmente você está cometendo no teu negócio e você vai quebrar por causa disso. Aí arrasta para cima que eu vou te contar quais são os 3 passos. É um vídeo dele bem curtinho que ele faz isso. Aí o que acontece? A pessoa arrasta para cima e cai direto no WhatsApp. Tá? Quando cai no WhatsApp, aí, entra aí no quarto passo. Explica para a galera por que quando cai no WhatsApp, a pessoa que vai receber esse contato tem que estar preparada e o que ela precisa estar preparada. Perfeito, Vini. A quarta regra que vocês precisam saber antes de começar a impulsionar os conteúdos é que se você não souber vender, vai dar merda. Ou seja, isso que o Vini citou é muito numa linha da jornada do cliente. Começou lá na nossa primeira dica, que é fazer um bom conteúdo, é chamar atenção. Nossa segunda dica foi ser verdadeiro nesses vídeos ou nessas publicações. O terceiro ponto entrou muito na linha do impulsionamento. É aqui que, de fato, a gente vai conseguir esses leads que a gente chama, esses clientes que são o que vocês estão buscando. Mas beleza, você conseguiu fazer esses 3 pontos, a pessoa arrastou para cima, e você não sabe vender. Chega no WhatsApp do atendimento de vocês, chega talvez no direct do Instagram e demora 1 dia, 2 dias para esse cliente ser respondido. Ou até ele pode ser respondido rápido, mas não tem aquela habilidade de já direcionar ele, responder as primeiras dúvidas, conseguir fazer toda essa condução para que, de fato, ele se torne um cliente de vocês. Então, se você fizer tudo isso, mas não souber vender, não vai adiantar nada. Ele simplesmente foi um lead que ele foi atraído, mas chegou na hora de converter e ele escapou. Então, a gente se depara muito com diversas profissões, diversos segmentos, que os profissionais eles são muito bons na linha da profissão deles, eles são os melhores contadores, melhores advogados, independente do segmento. Mas como desde a base da própria faculdade não tem tanto esse nicho comercial de vendas, isso, querendo ou não, falta a muitos profissionais. Por melhor que eles sejam no que eles fazem, a parte de técnica de venda ou de gestão estratégica comercial é um ponto que é muito importante que ele esteja alinhado em toda essa jornada. Então, até uma pergunta que vocês podem anotar para se fazerem, não precisa ser agora, mas para se pensarem, qual é a transformação que o produto de vocês faz hoje? Se uma pessoa hoje ela não tem um contador, ou até ela tem, o que no momento que ela for teu cliente, o que você vai transformar na vida dela? É do ponto A ao ponto B. Então esse já é o primeiro ponto
para você conseguir vender é saber de fato o que o teu produto transforma na vida dessas pessoas. E eu até estou vendo algumas caras assim que o pessoal está se perguntando, porque talvez ainda não tenha entrado no radar de pensar nisso. Meu Deus, o meu produto ele transforma a vida das pessoas, então eu preciso saber isso, porque no momento que chegar na hora da venda, eu tenho que ir muito forte com esses argumentos. Se você não tiver um contador, vai acontecer isso, isso, isso. Então esse já é um detalhe assim que pode ser, digamos, uma técnica de venda, é a transformação. E para fechar essa linha da venda, eu vou trazer uma segunda técnica que ela é muito importante. A gente chama aqui mais na parte técnica mesmo, que são as objeções. Ok, a gente conseguiu atrair esse cliente, ele está no nosso WhatsApp conversando ali. Para ter uma chance maior de venda, você já vai ter que saber o que será que esse cliente vai me falar para não comprar. Quais desculpas ele vai ter para não querer fechar? Será que é preço? Será que ele já tem outro contador? O que será que ele vai poder nos falar? Isso ajuda muito a vocês anteciparem as objeções que esse cliente pode falar, para vocês não se surpreenderem com qualquer motivo, qualquer desculpa ou qualquer coisa que esse cliente vai falar para não fechar. Então, saber a transformação e saber os motivos que esse cliente pode te falar para não comprar é muito importante, porque você vai estar um passo na frente dele. Se ele te falar que é preço, você já vai ter que ter 2, 3 argumentos para falar. Eu sei que tem pessoas que cobram mais barato, mas assim, o meu escritório já está há 5 anos no mercado, ele já fez isso, 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 a gente já atende pessoas do teu nicho que faz tanto tempo. Então, assim, é muito nessa linha de se defender, argumentar de uma forma positiva, mas você precisa antecipar os motivos que esse cliente vai falar para não querer fechar. Então, eu vejo que isso é bem presente e ele parece simples, ele parece fácil, mas é muito importante exercitar essa técnica, porque eu tenho certeza que vai aumentar muito a conversão de vocês, de ser, de fato, mais agressivo na parte de venda mesmo. E eu queria só complementar, porque quando você prepara, por exemplo, vamos dizer que você liste 5 motivos, os mais frequentes que as pessoas trazem para não comprar na hora da venda, que elas ficam trazendo a objeção na hora da negociação ali. Se vocês não têm mapeado isso e vocês não têm o contra-argumento bem escrito e bem desenvolvido, na hora vocês vão falar coisa comum, e coisa comum no processo de venda não convence, sabe? E aí esse é um ponto bem importante. O segundo ponto, não é vocês, o dono, o CEO da empresa, que tem que ficar no WhatsApp vendendo. Vocês têm que pegar uma pessoa, por exemplo, agora vocês estão aqui, vão ficar 1 hora aqui. Se tiver alguém chamando vocês no WhatsApp, o digital é rápido, o cara quer retorno instantâneo. Se você está aqui e você não consegue responder, qual que é o correto? Isso é operação, né? É uma pessoa lá dentro da empresa que sabe contornar muito bem essas 5 objeções que a gente falou antes e que vai responder muito rápido o cliente, e a única coisa que talvez que ele precisa fazer é agendar uma reunião contigo no horário que tu pode sentar e falar com o cliente e aí sim fechar negócio. Maravilha. A gente acabou de comentar, então, o 4º passo, que é saber vender. Isso é muito importante. E agora, para fechar essa linha das 5 principais coisas que vocês precisam saber antes de impulsionar, eu passo aí para o Vini responder para nós. Qual é a 5ª regra? Perfeito. Cara, objetivo. Por exemplo, qual que é o objetivo da estratégia digital do teu negócio? É que as pessoas chamem no WhatsApp? É que os caras vão lá no teu site e deixam o e-mail, o telefone dele para você ligar? Qual que é o objetivo disso? E se você tem esse objetivo, qual que é a meta? Quantos contatos você quer que a tua estratégia te traga por mês? Porque você não precisa aprender nada sobre as ferramentas do digital, do Facebook, do Google. Você tem que saber chegar na tua agência e falar, cara, eu preciso de 100 leads, de 100 mensagens por mês. E aí o que você vai fazer? Dessas 100, não se iluda que vocês vão vender 100%, não é o 100. E cada negócio, tá? Cada negócio você vai ter uma margem, uma porcentagem padrão de conversão. Talvez a contabilidade seja 10% desses 100. Se você fechar 10, quanto que esses clientes vão trazer de mensalidade por ano? Isso dá o faturamento. Isso você vai calcular o custo do teu marketing e quanto que você vai investir nas plataformas. Talvez agora eu tenha feito um pouquinho complicado aqui, mas tomara que vocês tenham entendido. Vocês são de números, né? Contador é de número. Não, estamos em casa, então. Estamos em casa, relaxa. Porque assim, a gente também atende pessoal da saúde, a gente também atende pessoas que são muito operadoras do negócio deles e que não aprenderam a fazer marketing e estratégia na faculdade. Então, o que acontece? Eles são muito operador, só que essa parte de entender o objetivo da estratégia, às vezes eles fazem todos os outros passos que a gente falou muito bem, mas eles não têm um objetivo.
Por exemplo, como é que você senta com a tua agência hoje, o que tu pergunta para eles que é informação que está muito perto, por exemplo, do teu faturamento, sabe? A gente está te levando 100 mensagens, 100 e-mails, desses 100, quanto que está fechando? É isso que vai dizer se o público, que é o passo 3, é bom ou ruim, por exemplo, sabe? Então, esses pontos, esses 5 pontos são muito importantes. E se vocês realmente aplicarem isso na prática, não tem como dar erro, sabe? Eu vou dar um exemplo de um segmento fora daqui, né, que a gente atende, que é muito forte, é a odontologia. Todo mundo quer... É odontologia? Tá. Todo mundo tem interesse em botar dente fixo, todo mundo quer botar lente hoje por causa do digital, né? A galera não quer mais usar o filtro, realmente quer parecer que está com o dentão branco ali e tal. Só que é muito curioso, cara, que chama. Então, de 100, uma porcentagem é curioso, vai ter uma porcentagem que realmente vai ver o preço e não vai querer, e não vai ter condições para pagar. Então, isso vai alimentar muito o faturamento da tua empresa. E a gente já tem, infelizmente, hoje a gente tem sentado com empresários que ainda acham que o jogo é curtida e seguidor, sabe? E tem muito disso. Muito pela vaidade das pessoas também. Por exemplo, tem um cliente nosso que tem 600 seguidores, ele fatura 70, 80 mil por mês. E aí ele fala que às vezes ele está no network, lá dos eventos de odontologia mesmo, e a galera está falando em seguidor e curtida da rede social da clínica. E aí ele fala, cara, eu tenho 600 seguidores, mas o meu faturamento é 60 mil, entendeu? Então, tipo, e esse é o grande jogo, é entender o que é o básico do digital, sair de todo esse tipo, negócio que tem aí de muita informação e entender o que é pontual para o teu negócio. Agora, um negócio de contador, né? Contador fala muito, não mistura o CPF com o CNPJ, né? Cara, no digital é a mesma coisa. A tua rede social lá, que tu posta as fotos com os teus filhos, que você diverte, posta o futebol, é um lance, é uma jogada. Mas agora o da tua empresa, cara, tem que faturar, meu, tem que trazer dinheiro. E o digital é muito amplo para isso, sabe? Então, eu nem sei o tempo, a gente já chegou nos 5 pontos. Tem 2 minutos. 2 minutos? 2 minutos para finalizar. Tá, acho que ficou claro os 5 pontos para vocês? Tá de boas? Tá. Então, eu gostaria de abrir para uma pergunta. Acho que a pergunta dele ajudou a gente também a trazer aqui. E eu queria ver se alguém tem uma pergunta. Então, não fique com vergonha, a gente está bem de boas aqui. Acho que podemos passar isso para vocês. Quem tem uma dúvida aí, pode erguer a mão. Tem ali? Senhor? Isso, ele ali. Ó. Quer ir Ele lá? vai trazer o microfone para ti lá. Gente, eles que atendem a Vicente Jus, tá? Então, eles que atendem o Guilherme. Vamos aproveitar muito aqui e fazer muita pergunta. Bom dia. Bom dia. Oswaldo, eu sou parceiro da Vicente Jus, né? Lá de Itajaí, Santa Catarina. A gente faz 6 meses, nós somos no escritório de contabilidade, faz 6 meses mais ou menos nós implementamos um departamento comercial. Timidamente, estou aqui para aprender um pouco mais com vocês por causa da questão digital, né? Mas nesses 6 meses nós aumentamos o nosso faturamento recorrente em 57%. Ou seja, nós botamos um estagiário pesquisando gente na internet e trazendo para o WhatsApp. O WhatsApp cai na minha pessoa e sou eu o cara que não pode titubear, né? E a gente tem tido um resultado de 9 clientes, em média, por mês, novos. Né? É claro que o esforço está muito grande em função da falta de técnica nossa, né? E por isso que eu estou aqui escutando especialistas, né? Então, eu vejo que a maioria dos escritórios de contabilidade, eles deixam de trabalhar a área comercial. Todo mundo trabalha a questão técnica. Você fala com contadores. Contadores conversam com contadores ou com o dono de empresa. Mas a gente tem que aprender a se comunicar com o leigo, porque é ele que vem ser o teu próximo cliente, e não falar tecnicamente, né? Então, é apenas um depoimento para dar para os amigos e é claro, aprender com vocês como implementar e como gerar essa parte, o funil, né, de vendas, na área contábil, para que a gente aumente a quantidade de leads, para que a gente aumente esse número de retorno para nós. Sendo que, assim, amadoristicamente, já estamos fazendo e com um resultado bastante interessante. 77% de aumento nós tivemos em 6 meses, sendo que 57% em recursos recorrentes. Então, assim, é um resultado, eu acho, bastante interessante em 6 meses de trabalho que a gente conseguiu, e fico imaginando que com a gente dominando essa questão digital, a gente consiga evoluir mais, né? Perfeito, ótimo. Você falou que está há 6 meses com a Vicente Jus, né? Como que você
Ah, perfeito. comercial. Entendi. Isso. 6 meses com um departamento comercial. Perfeito. Coisa que nunca tivemos, né? A empresa tem 20 anos, nunca teve um departamento comercial, né? E resolveu investir agora no departamento comercial e é onde Sim. começou a surtir um efeito muito Certo. legal para nós. Eu acho que acabou de surgir uma sexta regra. Tomara que tu fale o que eu estou pensando, tá? Vai falar. A que me veio na cabeça é um exemplo que nós escutamos de um professor de marketing, que é o Dado Schneider, Era isso. aonde ele criou a marca Claro. E lá dentro eles não sabiam aonde começava o marketing e aonde terminava o comercial, porque eles estavam totalmente em união. Marketing e comercial tem que trabalhar junto. Então isso, para nós, a Dopamina hoje, que a nossa empresa tem 2 anos e meio, e a gente viu que isso era muito fundamental, porque no primeiro momento a gente era só marketing, mas após o momento que a gente viu que a gente precisava de um braço comercial, isso mudou todo o jogo. Então é muito isso, só o marketing não vai resolver, precisa ter toda a função comercial pós o lead. A gente tem mais uma pergunta, dá tempo? Não vai dar Rosilda? tempo. 1 minuto. 1 minuto, vamos lá. Desculpa, Cristiano. Tem que Não. apertar, eu acho que tem que ligar. Gente, nós vamos ter o dia inteiro para explorar esses meninos, o Cris também, enfim. Não acaba aqui o nosso painel, tá? A gente só tem que cumprir 1 hora de... Porque senão já vem o próximo. Mas a gente vai atrás de vocês hoje o dia inteiro, hein? Sim. Tranquilo. Pode falar isso aí. Oi? É a dor da maioria dos escritórios. Nós ajudamos muito os empresários, mas empresarialmente falando, nós não somos tão bons. Por que nós não somos tão bons? Como que eu tenho um escritório? Isso estou falando de mim, e eu acho que a maioria vai estar nesse bolo que eu vou estar colocando. Como que nós somos um escritório, onde eu sou empresário contábil, mas eu não tenho um departamento comercial, eu não tenho um marketing, eu não tenho um RH dentro do meu escritório. Nós nos preocupamos, legislação, tem uma série de coisas. Eu não vou entrar muito nessa ideia, porque eu quero focar onde a gente precisa aqui. E aí vem as dificuldades. Eu sempre tive essa dificuldade, essa âncora comigo. Caramba, eu vou fazer um marketing, eu vou fazer um comercial. Primeira coisa, eu não sei ensinar esses caras, para cobrar esses caras, para poder acompanhar esses caras para esse resultado dar. O marketing, mesma situação. Eu tenho dificuldade de sair no mercado para buscar esse profissional, porque assim, eu desconheço de tudo, eu sou com os olhos vendados, eu me sinto assim. E aí vem um outro lado, poxa, eu vou fazer isso, vai dar tudo certo, estou confiante, otimista. Vai chegar 50 clientes de uma vez. Caramba, eu não vou dar conta de atender isso de uma vez. Então assim, na minha cabeça, na minha percepção, na minha expertise, eu tenho que ter algo que me ajude a vir esse marketing digital, mas que eu consiga fazer também o meu comercial. Que eu consiga fazer alguém que cuide desse digital, né? Que eu consiga fazer de tal forma que eu venha no meu nicho, que eu vou atrás desse meu nicho, mas que esse nicho venha de forma controlada. Foi mais ou menos alguma coisa que vocês falaram, se eu entendi bem. Eu tenho que controlar isso aí, eu não posso chegar a 50 clientes na vez, porque eu não tenho capacidade. E aí é o meu nome, é a minha qualidade de serviço, né? Então, assim, eu não sei se eu consegui expressar para vocês o que seria o mundo ideal do marketing para o escritório contábil e as dores de um empresário da área contábil. Mas é mais ou menos isso. E aí, vou até colocar aqui um gancho. Aqui Eu, Wellington, proprietário da Azerto Contabilidade Assertiva, se eu encontro um parceiro que chega e que me dá todo o acompanhamento, toda a tranquilidade de colocar isso para rodar, cara, mas era um presente de Deus, nesse sentido. Então, assim, colocando aqui para vocês, até enquanto parceiros da Incentius também, que de repente exista essa possibilidade de, não que na totalidade, mas mesmo que parcial, de construir algo para que nós, contadores, tivéssemos a possibilidade de ter essa parceria, essa ajuda, poxa, seria excelente. Perfeito. Eu vou responder bem rápido, tá? Bem rápido. Olha só, isso é um detalhe. Eu comecei falando um negócio aqui, tá, uma frase que era: a comunicação ela é tão importante que tu pode falar eu te amo para alguém, ou você pode iniciar uma guerra. Isso começa realmente a partir da comunicação. E esse detalhe que você está me falando é muito da comunicação, e aí eu vou, de certa forma, pedir desculpa por todos os marqueteiros que existem hoje. A galera fala muito termo em inglês e muito termo do marketing, e aí quando tu senta para falar com um contador ou qualquer outro empresário, não é um problema só teu isso,
de certa forma, as pessoas usam isso por problema de comunicação, de não saber ser simples na comunicação, e o segundo é a malandragem mesmo para enrolar o dono da empresa, tá? Porque o cara não vai entender um erro que tu fez no gerenciador de anúncio. Então o cara não é transparente, tá? Então isso acontece muito. Qual que é o detalhe? Tem que saber pelo menos, ou no mínimo, 3 métricas do teu marketing. E tu fala com o cara só disso aí. Se ele vir falar de CTR, inbound, outbound, não, cara, eu quero saber quantos WhatsApp tu trouxe, quantas mensagens tu colocou no meu WhatsApp e qual que é o custo dessa mensagem. Seja pontual, porque tu não tem que entender de marketing, tu tem que entender como que tu cresce teu negócio, entendeu? E quando tu senta com o marketing comercial, quais são as 3 coisas que tu tem que pedir para ele? Se ele enrolar, der volta, deixa ele dar volta, mas, sempre centraliza nessas informações. Depois, a gente pode trocar uma ideia e a gente pode falar como que a gente tem feito isso com alguns clientes, tá? Acho que é isso. Perfeito. Eu vou passar a palavra agora para o Cris. Vai trazer muito conteúdo para nós também aqui. Acho que vai agregar ainda mais, complementar tudo que estamos falando, né? Isso aí. Bom dia a todos. Meu nome é Cristiano. Para quem não estava desde o início aqui, nós somos da Silveiro.com, agência de marketing digital. Eu vou pedir para passar a nossa apresentação aqui, por favor. E antes de carregar, tudo que foi dito aqui começa no pontapé inicial. Quem eu vou falar? Com quem eu vou falar? Então, toda a comunicação precisa ser sentido e fazer ecoar nas pessoas que eu quero atingir. Então, você tem um site, você se comunica, com quem é que eu quero trazer? Bom, todo mundo precisa de contador, mas não dá para abraçar todo mundo. Então, tem que tentar, talvez, achar um nicho que traga o público que você quer atingir. Então, quando você capta esse público, no seu site precisa ter essa informação. A comunicação precisa fazer sentido para essa pessoa que nós estamos trazendo. É um erro, às vezes, que as empresas não determinam quem é esse público que elas querem trazer. E como não determina quem é esse público, ela não sabe o que vai conversar. Então, é fundamental que haja uma coerência na comunicação como um todo, inclusive no seu site, abordando as dores, as necessidades desse público que você quer trazer. Tá? Adiantou um pouco, vou voltar aqui. Então, pegando essa linha, se eu tivesse que falar para vocês qual é o principal negócio que vocês precisam fazer, é aparecer nas buscas. Todo e qualquer problema, todo e qualquer serviço começa através de uma pesquisa. Então o usuário senta na frente do computador e ele pesquisa. Contador em Goiânia, contador em Itajaí, empresa de contabilidade em Itajaí. Sempre começa através de uma busca. Então você precisa aparecer nas buscas. E é claro, busca a gente fala de Google. Bom, além disso aí, eu vou falar alguma coisa que é uma ação que é gratuita e que muitas empresas negligenciam, que é o quê? Cuidar do seu perfil do Google Meu Negócio. Tem vínculo com o Google Maps, então, ali está o link que você pode fazer a criação dele. Para quem já tem, ou para quem não tem, precisa criar o seu perfil, é um marketing gratuito. Alô? Vamos lá, isso é só para acordar vocês aí. Vamos lá então, todo mundo acordado agora, prestando atenção. Então, um erro para quem já tem o perfil do Google Meu Negócio é errar na categorização, né? Então, lá está um exemplo, eu peguei do Assis Brasil Advogados Associados. Então, categorização, sempre priorizar a principal categoria, escritório de contabilidade. No terceiro ponto, as áreas de cobertura, aonde você atende. Bom, eu atendo o estado inteiro, então bota o estado inteiro. Seria lá, ó, na áreas de cobertura, o segundo item, aqui, ali, ó. Então você tem que botar as áreas de cobertura, porque isso influencia quando o usuário for pesquisar no Google, aonde você atua. Segunda coisa, cadastrar os serviços, né? Então, oferecer todos os serviços que você oferece na sua empresa precisam estar cadastrados dentro do seu perfil do Google Meu Negócio. Outra coisa também, outro erro comum, não incluir fotos e vídeos. Não precisa ser uma mega produção, pode ser feito com o seu celular, pode apresentar os diferenciais, pode ser o cotidiano da empresa, mas é importante que você suba fotos e vídeos, principalmente fotos, porque já foi comprovado que o Google ele consegue ler e entender
o que você posta na imagem. Então ele interpreta aquela imagem, ele contextualiza e vai fazer com que a sua colocação fique primeiro, segundo, terceiro, baseado nesses fatores. Seguindo ainda o penúltimo ali, ó, publicar atualizações semanais. Ao contrário do que você faz no Instagram, que tem que ficar fazendo uma recorrência quase que diária, através do Google Meu Negócio, você pode fazer uma publicação por semana. Então ele avisa quando está expirando a publicação. Você pode fazer, inclusive, uma estratégia de ver o que teve mais engajamento no Instagram, replica dentro do Google Meu Negócio. Outra coisa que é muito importante, por isso que eu listei esse nosso cliente aqui, ó, tá? Imagine que, não está dando muita leitura, mas imagine que você está buscando um profissional e você vê esse profissional aqui que ele tem 1.300 avaliações. E o segundo concorrente que aparece aqui tem apenas 100. Então, é o que? Estimule os seus clientes a darem depoimentos. Cliente fidelizado, que está satisfeito com o serviço de vocês, ele precisa dar depoimento, porque isso vai ser para a sua empresa um diferencial competitivo, ter mais ou menos depoimentos. E o melhor de tudo, não somos nós que estamos falando que nós somos bons, são os nossos clientes que já usaram os serviços de vocês e que estão opinando, né? Outra coisa, também que as empresas, na maioria das vezes, negligenciam. Responda às avaliações, mesmo que elas sejam negativas. É importante que você responda às avaliações. Se ela for negativa, você pode dar uma ênfase, pedir desculpa, pedir uma outra chance. O bom dessas avaliações é que, ao contrário de outras redes sociais, não tem tréplica. O cliente reclamou, você vai responder, não tem mais tréplica. Então, responda às avaliações. Perfeito. Seguindo aqui, então. Outra coisa também, a gente não consegue entender o que a gente não avalia, né? Então, todo site precisa ter uma conta no Google Analytics. Se o seu site não tem Google Analytics, é preciso ter, porque você não consegue entender qual mídia, qual canal, qual promoção, os investimentos que você faz em marketing, se você não tem uma ferramenta analítica. Google Analytics faz isso. Ele rastreia as visitas do seu site, a origem, para saber de onde está vindo essas pessoas ao meu site. Ele diz também, entre outras informações, as páginas mais visitadas, as menos visitadas que você precisa melhorar, e principalmente também o tipo de público que você está trazendo. Daqui a pouco, o público que você está trazendo não é o público que vai comprar o teu serviço. Então você pode também, através dessa análise, estar reformulando essa produção de conteúdo ali inicial. Seguindo, outra ferramenta também que é muito importante, é o Google Search Console. Cria uma conta lá, para quem não tem ainda. O que ele serve para o seu negócio, para a sua empresa? Ele monitora como que está o seu site. Se ele tem risco de invasão, se ele foi invadido, se ele não foi. Ele dá reportes sobre a segurança, a integridade e o principal. Você consegue passar como se fosse uma planta baixa do seu site, que é o mapa do site. Então, através do mapa do site, você dá de bandeja para o Google toda a estruturação hierárquica do seu site. A home, a página do contato, quem somos, serviços. Então, é fundamental também estar tendo um relacionamento melhor com o Google através do Google Search Console. Opa, voltei. Aqui é uma dica para saber se você tem ou não Google Analytics instalado no seu site. Ele tem uma extensão, tá, que chama aqui Tag Assistant Legacy. Então você instala isso no seu navegador, no Chrome, Google Chrome, e ele vai te passar essa informação se você tem ou não Google Analytics. É fundamental, volto a dizer, que você precisa ter essa ferramenta analítica no seu site, tá? A ferramenta, essa extensão é gratuita, fácil de instalar. E aí, a gente chega para um ponto importante. Antes da gente chamar as visitas para o nosso site, que é com as promoções, a gente precisa saber como que está o nosso site, se ele está bom, se ele está ruim, né? Então, eu vou dar alguns pontos aqui que a gente pode estar melhorando. Bom, a primeira coisa, né? Então, revisar o site, simular a navegação. Então, pega
no computador, navega através dele, vê se o site está carregando bem, se ele se mostra bem disposto no computador, principalmente no mobile, no celular, no acesso móvel, vê se o texto fica todo numa linha só, se as imagens fazem sentido. Às vezes o site não é responsivo, não é mobile, e acaba que o usuário mobile tem uma experiência ruim no nosso site. Outra coisa também, revisar as formas de contato do seu site, né? Então, simular contatos, ou seja, todos os canais que você tem. Então, testa o WhatsApp, testa os e-mails, formulário de contato. Como assim? Você pega e faz um teste. Faz como se fosse de cliente oculto, simula esses contatos e veja como que é a tratativa interna. Porque às vezes, do que foi dito, né, pelos colegas, a gente chama as pessoas e acaba deixando dinheiro na mesa. Como assim? Traz as visitas e os visitantes e os possíveis clientes não conseguem falar com a gente porque não tem uma estrutura ou um fluxo de entrada e tratativa desses contatos, né? E acaba deixando dinheiro na mesa. Outra coisa também que dá é meio óbvio, mas que dá uma apresentação ruim, é a questão de erro de estruturação, de semântica, de ortografia. Então, a semântica tem a ver com a linguagem que o público que eu quero atingir. A gente precisa adequar a comunicação, como eu disse no início, de acordo e que faça sentido com o público que eu quero estar atingindo, que eu quero atingir, né? Então, como eu falei ali, os conteúdos fazem sentido para o meu público. Então, acesse o seu site, se imagine no lugar desse público, dessa pessoa que você quer trazer e veja se ele faz sentido. Outra questão também relacionada ao seu site, o tempo de carregamento dele. Então, você faz uma promoção, definiu o seu público, está tudo bem, mas aí, quando a pessoa vai acessar o seu site, fica lá a roleta. A ampulheta lá rodando, carregando, 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 carregando. Então, ainda mais 4G, 3G, conexão móvel, então a pessoa desiste, porque o seu concorrente, ele está a um clique de você. Se você tem um site lento, oferece uma experiência ruim para o seu usuário, ele volta e refaz e acha um concorrente de vocês. Então, o tempo de carregamento é essencial. E essa ferramenta aí, o PageSpeed, ele vai pontuar o seu site de 0 a 100 pontos, tá? Aqui tem uma explicação rápida, né? Se o site pontuar até 60 pontos, é o site considerado lento, ruim, tá? Então, o usuário tem uma má experiência no seu site e isso vai refletir na colocação do Google. Por outro lado, se ele começa a já ter de 70 a 100 pontos, né? De 70 até 100, você já tem um site mais rápido, oferece uma experiência melhor para o seu usuário, ele vai clicar e o site vai carregar mais rápido. Então, aqui que eu estava comentando, vocês precisam cuidar principalmente do tempo de carregamento do celular. Desktop, a maioria das vezes, ele carrega rápido, mas no mobile é que é importante, tá? Outra coisa também, um erro que é comum das empresas. Elas pegam e contratam uma hospedagem. Hospedagem é onde fica guardado o site de vocês. Quando o usuário digita no computador, ele vai buscar essa informação em algum lugar. É a hospedagem de vocês. Então, algumas empresas usam uma hospedagem baratinha, que aí ela demora para carregar, às vezes ela é fora do país. Então, você imagina que você faz a conexão daqui e ela vai demorar até os Estados Unidos para voltar e trazer informação. Isso aí é um delay desnecessário. Nós temos hoje bons hosts no Brasil que vão acelerar a experiência e melhorar o carregamento do site de vocês. Por outro lado, se você fez os testes e viu que o seu site está lento, está carregando lento, tem uma solução relativamente simples, que é contratar o Cloudflare. O Cloudflare, ele distribui a rede, é uma CDN. É uma questão um pouco mais técnica, mas para vocês guardarem é que ele acelera o carregamento do seu site e é relativamente fácil e não é muito caro, em torno de 10 a 20 dólares por mês, e você vai ter um site que carrega extremamente rápido. Então, se você fez o teste, viu que o site está lento, dá uma olhada no Cloudflare da CDN, que ele pode acelerar o carregamento de vocês. Bom, tudo isso aí, a gente vai chegar no ponto que eu iniciei lá. Você precisa aparecer nas buscas do Google. Como que a gente faz para fazer isso aí?
a maneira mais rápida, tem a questão de produção de conteúdo, mas isso é de médio a longo prazo. No curto prazo, a melhor alternativa é ainda anunciar no Google Ads, tá? Como que funciona? Não sei se todo mundo faz, eu vou pegar um pouco mais pelo básico. Como que funciona o Google Ads? Você compra termos, quando o usuário digitar esse termo, na pesquisa vai mostrar o seu anúncio. Então, por exemplo, contabilidade Itajaí, contador em Goiânia. Então, quando a pessoa digitar, vai mostrar o seu anúncio ali. Então, nós compramos termos-chave, né? E esses termos, aí está a inteligência, eles precisam ser de acordo com o objetivo da campanha, serem relacionados com o que a pessoa buscaria. Mapeamento das conversões. O que é isso aí, mapeamento das conversões? É o registro das informações que os usuários fazem no nosso site. Por exemplo, quando ele manda um WhatsApp, quando ele manda um formulário de contato, a plataforma do Google Ads, ela precisa registrar esses dados. Se você não registra esses dados, a plataforma deixa de estar ajudando você a ter um resultado melhor. Então é fundamental que haja esse mapeamento de todos os contatos, tá? Outra coisa também, o índice de qualidade. O que é o índice de qualidade? O Google vai te dar uma nota, Google Ads, ele vai te dar uma nota de 1 a 10. Quanto mais perto de 10 a sua nota, melhor o resultado e menos você vai pagar. Porque ele leva em consideração esses itens aqui, ó. Nós temos nas pesquisas normais, você já deve ter reparado isso, são 7 posições. Então, para o anúncio que você vai fazer no Google Ads, você vai ter que ficar entre os top 7, na primeira página. Então, nós temos 7 posições ao todo, 4 no topo e 3 no rodapé. Então, o índice de qualidade alto vai assegurar que vocês fiquem mais para o topo das pesquisas. Aqui eu explico um pouco melhor como que é esse índice de qualidade e por que ele é tão importante para a estratégia de médio a longo prazo. Porque não tem outro jeito. Dificilmente vocês vão conseguir fazer um trabalho de SEO que vá dar sustentação. Então a gente acaba entrando no Google Ads, nas pesquisas. Então, qual é a estratégia mais sustentável? É pagar o menor valor do custo por clique. Como que a gente consegue fazer isso aí? Está aqui um diagrama para vocês entenderem. A primeira coisa, o termo comprado, certo? Então eu falo, seleciono o termo comprado, contador, contabilidade. Eu tenho que citar esse mesmo termo no meu anúncio, que é o passo 2, certo? Ainda eu tenho uma taxa de cliques esperada, ou seja, quando você compra uma palavra-chave, você mostra no seu anúncio, o Google tem uma métrica que ele espera que haja uma taxa de cliques. O que é isso? A pessoa pesquisou, viu o seu anúncio, clicou e foi para a sua página. Então tem uma taxa de cliques esperada. E o outro fator é a experiência no seu site, que eu também já comentei antes. Quando você tem esses 4 termos aí coesos e bem funcionais, você vai pagar um custo por clique mais baixo. Bom, da minha parte é isso aí. Acho que a gente tem tempo ainda para abrir para mais algumas perguntas. Fico à disposição de vocês aí. Obrigado pela atenção de todos. Tá funcionando. Eu gostaria de fazer até uma contribuição, muito boa a apresentação do nosso amigo, para que vocês tenham, como a gente falou muito sobre Google nesse fechamento, qual é a grande diferença entre Facebook, Instagram e Google? Ficou muito claro nessa nossa apresentação aqui do Google, é que as pessoas, elas vão querer um contador, um advogado, elas vão querer o produto, elas vão ir no Google e vão fazer ali a pesquisa delas. Então é aí que entra toda essa estratégia, ou seja, esse cliente ele já estava com intenção de contratar a vocês, no caso, entende? Então é por isso que é muito importante estar posicionado no Google. Por quê? Se o teu concorrente tiver com a palavra-chave comprada, esse cliente que está buscando, ele vai ver primeiro o seu concorrente e não vai ver você. Então, nesses casos, é a intenção. Isso que eu quero que fique bem claro nessa questão do Google, é um cliente que ele já está querendo fazer a compra, né? E aí depois vai para o site, direciona para o WhatsApp, enfim. A outra linha é o Facebook e o Instagram. É a gente que faz a estratégia para ir encontrar aquelas pessoas que elas ainda não sabem, de fato, que elas precisam de um contador ou de um advogado. É a gente querendo segmentar para o público da saúde, por exemplo, falando que o nosso escritório é muito bom, que você precisa vir para nós. Então, essa é a grande diferença. O público do Instagram e do Facebook
é nós que vamos até ele. É uma campanha mais de atração do que da própria questão de intenção que ele está buscando, entende? Então, se for pegar nas duas estratégias, é muito importante estar posicionado tanto nos anúncios de Facebook e Instagram, para você trazer novos clientes que ainda nem sabem que você exista ou que ainda que eles já estejam satisfeitos, você vai tentar vender para eles. E no outro lado, são as pessoas que estão buscando um novo contador, ela vai digitar no Google e também vai encontrar vocês. Então, são estratégias diferentes que elas, em união, elas trazem uma performance maior de vendas, né? E para fechar um exemplo que o amigo trouxe... É justamente o que ele falou. A gente trabalha na intenção, que é o final do funil. É o usuário que já sabe o que ele quer. Ele já se deu conta do problema dele, que ele precisa de um contador, e ele vai usar um site de busca para pesquisar ele, né? É a diferença do Google Ads e do Instagram, Facebook, né? Exato. E um exemplo que eu gostei, ali onde a gente pede, imagina todos os clientes que visitam o escritório de vocês. Se vocês conseguirem pedir para ele avaliar vocês no Google, vai ser muito importante, que vai ter lá todas as avaliações. Isso a gente fez num cliente nosso, e aí ele conseguiu, ao longo dos meses, ter muitas avaliações. O que a gente pegou e fez? A clínica mais avaliada na cidade. Então, a gente utilizou as avaliações até para fazer uma outra campanha que seria mais de autoridade, digamos assim, nós somos a clínica com mais avaliações no Google, então vem para cá conhecer o nosso serviço. Então, tudo se contextualiza no final de tudo, né? Isso aí. Eu vou complementar, porque eu acho que isso é bem importante, eu queria deixar bem óbvio para vocês. Se tivesse que anotar, eu anotaria assim, Google intenção, Facebook Ads. Facebook é o pai do Instagram também, tá? A gente fala Facebook, não está falando só da rede social. E Facebook é atenção. Diferença, tá? Para vocês pensarem na estratégia do negócio de vocês. O cara que está procurando um contador no Google, provavelmente ele vai olhar vários outros contadores, porque ele já está pesquisando, ele está com interesse de pesquisa. Então, obviamente, ele vai comparar vocês aos outros. A diferença para quando você está atraindo pelo Instagram e Facebook é que ele está ali olhando o perfil dos amigos deles e tudo mais, e você aparece e fala, oi, tudo bem? Eu sou contador de tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ele arrasta para cima e te chama. Então, não tem tantos concorrentes. Entende? Não sei se eu consegui deixar prático e claro para vocês, mas essa era a minha ideia, tá? Legal, Perfeito. meninos. Muito obrigada. Agradeço muito a participação de vocês aqui. Eu acho que foi complementar aqui, né? A gente entendeu que realmente precisa ter ali os 5 pontos, tem que ser verdadeiro, tem que ser um conteúdo bom, tem que saber para quem você está falando, tem que impulsionar, e aí tem que ter a pessoa para atender também, mas precisa muito dessas ferramentas também. Nosso colega também muito bem colocado, né? A gente, contadores, nós esquecemos que antes de ser contadores, nós somos empresários. Eu acho que a gente tira daqui hoje isso, né? Que a gente tem que ser daqui como empresário. E aí olhar todos os setores, comercial, marketing, as redes sociais, e saber conversar com vocês, que são profissionais, saber o que pedir, né? A gente não precisa saber fazer, mas saber o que pedir. Essa história de impulsionar comentários no Google é bem interessante. Tem uma imobiliária, cliente nossa, e ela deu desconto, R$20 a cada comentário, cada elogio. R$20 você ganhava. E aí sim, eles tiveram daí uma campanha de marketing muito bem feita, a melhor imobiliária de Curitiba. Saiu barato, muito mais barato do que fosse impulsionar ainda, né? Então, são estratégicas mesmo que a gente tem para aprender, tá? Sim. Eu queria reforçar aqui que todo esse conteúdo vai ficar gravado, tá? Até dezembro deste ano, para todos os assinantes do Jus Experience. Então, a gente vai poder rever e tirar as dúvidas novamente desse conteúdo. E agora eu quero entregar um mimo para os nossos palestrantes. Opa! Enquanto você pega, eu vou complementar com... Tá, pode falar. Com um insight breve. Oi. Nós temos uma pergunta da plataforma... tem pergunta? Isso, uma pergunta da plataforma online, Tá da bom. Rosiane Cristina. Qual conteúdo de propaganda política pode ser impulsionada na pré-campanha? O pagamento desse impulsionamento pode ser de doação? Quem responde? Pode ser eu. Primeiro de tudo, falando mais da área política, é o gestor de mídia, ele precisa ter um certificado do Facebook, do Google, para poder impulsionar. Senão você leva bloqueio nas contas do Facebook. Tem alguns detalhes por segmentos, né? A segunda questão ali, ela falou sobre como pagar isso a nível de doação, isso? Se poderia ser pago por doação. Pago por doação.
Eu não sei se eu entendi, assim. Essa é uma pergunta seria mais especializada a um contador, eu acredito. Não vai ser muito aos meninos que estão apresentando entendi. agora. Então seria mais como comprovar o gasto. É mais a nível de gasto prestação de campanha contas, e né? tudo Tá, mais, entendi. tá? Então acho que essa pergunta a gente pode até responder mais tarde, conversar com ela. E caso alguém tenha essa dúvida, pode vir falar conosco também, tá bom? Perfeito. O que eu ia complementar aqui, a gente combinou com o pessoal dos microfones, que era só para dar um exemplo prático para vocês, tá? O que é o digital? A gente fez um exemplo prático para vocês aprenderem. O digital ele alcança, ele expande, tá? Olha só. Sem digital, com digital. Entenderam o exemplo? Foi por isso que a gente fez essa situação aqui. O digital ele alcança mais pessoas. Sem digital, alcança menos pessoas. É importante esse exemplo para vocês entenderem por que é importante no negócio de vocês também, tá? Boa. Para fechar, se alguém quiser conhecer mais da nossa empresa, eu e o Vini somos sócios, pode anotar aí no Instagram, é Dopamina MKT. Então é @Dopamina MKT a nossa empresa, se alguém quiser chamar, conversar, trocar mais ideias. Hoje a gente vai estar o dia inteiro aí também conversando, total aberto para responder todas as dúvidas. E foi uma satisfação muito boa participar com todos vocês aqui, poder explicar um pouquinho sobre o que a gente faz na nossa rotina, né? Então, obrigado a todos e passo aí para você. Muito obrigada. E nós estamos aqui para fazer negócios, né? Então, aproveitem o dia, aproveitem hoje e amanhã para conversar, para fechar negócios, para tirar todas as dúvidas. Deixa eu entregar o mimo para vocês. Muito obrigada, Cristiano. Vini, muito obrigada pela tua participação, foi sensacional. Alex, muito obrigada também. Mais uma vez, agradeço a todos vocês aqui presentes. Muito obrigada.